sobre o Corinthians e as duas novas especulações envolvendo Eric Lamela e também Depena. Romarinho no Corinthians? Tal possibilidade foi levantada por Igor Coronado e essa história é menos impossível do que parece. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema. Quero te contar a respeito do Corinthians. Cássio e Yuri Alberto apresentaram melhoras nos quadros clínicos e serão novidades em breve. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Quero contar ainda que o Corinthians renovou o contrato com o Breno Bidon, volante super interessante, talvez o melhor jogador do Timão na conquista da Copa São Paulo. O vínculo se acabaria em menos de um ano. E essa prorrogação de contrato garante ao Timão um novo vínculo até o fim de 2028. O Corinthians passa a ter 90% dos direitos econômicos, os outros 10% são do atleta, multa rescisória para o exterior de 50 milhões de euros, para clubes brasileiros de 80 milhões de reais. Outra curiosidade envolvendo o Corinthians, a esposa de Antônio Oliveira, novo técnico do Corinthians, criou um perfil no Instagram chamado A Sogra da Fiel, em que ela posta fotos da sua mãe, tudo por causa das brincadeiras com o novo técnico português relacionadas à sogra. Você vai lembrar que o Vitor Pereira deixou o Timão alegando que não poderia ficar e precisava cuidar da sogra que estava muito doente. Bora falar agora sobre o Corinthians e dois nomes que têm ganhado noticiário alvinegro. Carlos Depena, jogador que pertence ao Internacional uruguaio, meio atacante, 31 anos de idade. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, as negociações entre Corinthians e Inter avançaram e o estágio da tratativa é avançado, com boa chance dele ser contratado a qualquer momento. Posso contar para vocês que o Internacional não criará dificuldades para que essa negociação ocorra. O Depena só não se mudou para o Vasco recentemente porque o Cruz Maltino entendeu que o investimento não seria tão interessante. Depena, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar livre de graça em 2025. O grande detalhe é que antes de gravar esse vídeo consultei uma pessoa do departamento de futebol corintiano, e a pessoa disse que não há negociações entre o Depena e o Corinthians. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. Também sobre Lamela, outro nome que surgiu nos noticiários nessa terça-feira, Eric Lamela, jogador da seleção argentina, cujo contrato no Sevilha se encerra em 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato. Essa mesma fonte do Corinthians que descartou negociações avançadas com o Depena afirmou que há um interesse sim no Lamela, mas segundo ela, abre aspas, é um negócio muito difícil, fecha aspas, existe enorme concorrência pelo Lamela, jogador que ainda tem mercado no futebol europeu. Para completar sobre o Corinthians, preciso contar sobre bastidores agitados. Nessa terça-feira, Fábio Novi, médico que havia sido contratado do São Paulo no início do ano, pediu demissão do Timão. Nessa quarta-feira foi a vez de outra pessoa deixar o clube, Júlio Suman. Esse é um fisioterapeuta que havia sido contratado por indicação do próprio Fábio Novi. Divergências internas justificam a saída. E eu ouvi de uma pessoa que há um caos total entre a antiga comissão técnica e a nova, a ponto de resultar e causar problemas no atual elenco. Vocês vão lembrar que o Palácios, contratado para a lateral esquerda, chegou a ficar tratando durante uma semana por uma lesão muscular, quando na verdade ele tinha um problema de menisco. Quando diagnosticou-se essa necessidade de intervenção cirúrgica para o menisco, perdeu-se uma semana para tratar uma lesão muscular, algo que causou enorme estremecimento interno, e é mais ou menos com essa situação de dia a dia que o Corinthians vai trabalhando. Para falar sobre o Corinthians e comentar uma declaração de Igor Coronado na entrevista coletiva de sua apresentação nessa terça-feira no Timão. O Igor Coronado afirmou o seguinte, abre aspas, o Romarinho está doido para voltar. Ele ama esse clube, ama a história dele no Corinthians. E seria um sonho para mim voltar a fazer parceria com ele aqui, embora isso não caiba a mim, fecha aspas. Coisa acabou nem ganhando tanta repercussão, porque trata-se do Igor Coronado, falando do amigo Romarinho, aquela coisa toda. As pessoas já sabem que o Romarinho gosta do Corinthians, mas o que eu quero contar para vocês é que imaginar Romarinho como reforço do Corinthians não é algo tão impossível. O contrato atual do Romarinho se encerra em junho desse ano. Ele inclusive já pode assinar um pré-contrato. E tem deixado claro para as pessoas mais próximas que não permanecerá no Al Ittihad, apesar de ter enorme idolatria por lá.
jogador que atua desde 2018 no clube, é super querido pelo torcedor, já tem mais de 200 partidas, 210 jogos e 105 gols marcados. A possibilidade de sair nunca foi tão clara, porque o Romarinho entende que ganha muito menos do que algumas das estrelas do futebol saudita, que entregam muito menos do que ele. Por exemplo, o Romarinho ganha 2 milhões e meio de reais por mês por lá. O time dele conta com atletas ganhando muito, mas muito mais. O Benzema ganha na casa dos 80 milhões de reais. Outras contratações para a temporada passada de jogadores ganhando 35, 40 milhões de reais. E o Romarinho já deixou bem claro que se não tiver sua situação radicalmente mudada, ele deixará o Al Ittihad. Poderia voltar para o Corinthians? Poderia. Obviamente que numa condição financeira muito menor. Atleta de 33 anos de idade, que já tem dinheiro para dar e vender, mas não está disposto a rasgar grana. Você gostaria do Romarinho no timão? Caberia nesse clube? Que posição você armaria para contar com o Romarinho? Só para arrematar em relação ao timão, o Moscardo teve seu novo contrato registrado pelo Corinthians, agora ele pertence ao PSG e está emprestado ao timão até a metade do ano, mas o próprio presidente do clube, o Augusto Melo, disse na segunda-feira à hora NSBT que a ideia é que o atleta se recupere da cirurgia que passou no mês passado, cirurgia no pé esquerdo, e não jogue mais no timão. A saideira em relação ao Corinthians, ou as duas últimas, o médico Fábio Novi pediu demissão, alegando motivos pessoais, e o Kaká deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço alvinegro. O Corinthians está no mercado, deixa o like aqui, tá? O Corinthians está no mercado em busca de um zagueiro de renome, um zagueiro um zagueiro experiente, um zagueiro que venha e chegue para ser titular no Corinthians, tá? Então o Corinthians volta ao mercado, intensifica, acelera a busca por um zagueiro no mercado da bola, tá? Samir, tem a ver com o Kaká? Não, não tem nada a ver com o Kaká. Kaká é um zagueiro, né, do Atlético Paranaense, que na verdade pertence a um clube japonês, e agora o Corinthians negocia com ele, mas também está em busca de um outro zagueiro, tá, no mercado da bola, e vai tentar aí a contratação, tá, desse zagueiro mais experiente. O Corinthians já tem entrado em contato com empresários, o Corinthians tem entrado em contato com clubes, o Corinthians tem monitorado o mercado, o Corinthians quer trazer um zagueiro. Acho que até poderia até caber uma enquete, né? O Corinthians precisa realmente de um zagueiro além do Kaká, um zagueiro experiente. Aliás, essa deve ser a pergunta, né? Você acha, você como, né, como corintiano, você acha que o Corinthians realmente precisa, né, de um zagueiro experiente agora? Esclarecendo para vocês, porque o Café do Setorista sempre teve essa prestação de serviço, que eu acho bem legal do canal. Além da gente trazer as informações exclusivas nossa, a gente acaba ajudando vocês também naquilo que vocês têm dúvida, tá? Pode perguntar todos os reforços aí, todos os nomes especulados, que eu vou trazendo a temperatura certa para vocês, a situação de cada um, tá? O Carlos de Pena, não existe nada, nenhuma negociação dele com o Corinthians, né, do Corinthians com o Inter, enfim, não é um jogador que, pelo jeito, tá, interessa, tá, interessa ao Corinthians. Então, não existe nada em relação a isso, tá? Samir, seria um bom reforço? Cara, é um jogador já chegou nos 30, né? Se eu não me engano, o Depena, Carlos Depena já tem mais de 30, né? Deixa eu ver aqui. O jogador do Inter, né? Se eu não me engano, tem mais de 30 anos já, pelo que eu me recordo. 31 anos, isso, tá? Depena tem 31 anos, né? Volante do Internacional. Cara, os jogos que ele fez com o Corinthians eu gostei muito, né? Eu gostei muito, tá? Mas, pelo jeito, não há um interesse do Corinthians no jogador, tá? 31 anos para 32, tá certo? Então não há nenhum interesse. Então vamos lá. Vamos de pente fino. Vamos começar por Carlos de Pena. Carlos de Pena, jogador de 31 anos, volante que pertence
ao Internacional de Porto Alegre, jogador que é uruguaio, tá? Que eu acho bom jogador, acho que poderia, né, até acrescentar, mas seria mais um jogador de 30 anos também, enfim. Não existe nenhuma negociação dele com o Corinthians, tá? Então não existe nada do Carlos Depena no Corinthians, tá bom? É um jogador que não tem negociação. Agora, Denilson, Corinthians também alega que não há nenhuma proposta pelo volante do Cuiabá, exatamente o que ele diz no áudio, né? Que os empresários dele falam que não tinham proposta, mas ele falou que tinha, que priorizou o Corinthians, mas os empresários, pelo jeito, tinham razão, porque não há nenhuma, tá? Não há nenhuma negociação, não há nenhuma proposta do Corinthians para o Denilson, tá? Do Cuiabá. Ainda, né, no nosso pente fino de mercado da bola, o lateral esquerdo Riquelme, 20 anos, seleção brasileira de base, titular do Cuiabá. Esse há algo. O que há? Ele está no radar do Corinthians. O Antônio Oliveira pediu, é um jogador de 1,84 m, ele quer aumentar a estatura da defesa, conhece o jogador, trabalhou com o jogador no Cuiabá, é um jogador que interessa muito ao Corinthians, tá? Mas não há nenhuma negociação aberta, por enquanto, é um monitoramento que o Corinthians está fazendo em relação ao lateral esquerdo, Riquelme, que é muito bom jogador. Lembrando que é um atleta que por menos de 4 milhões de euros você não tira ele do Cuiabá, tá? Você não tira do Cuiabá. É um atleta que não é barato, tá certo? Em relação a Lianco, não existe também nenhuma negociação do Corinthians com o zagueiro Lianco, tá bom? O Corinthians mira um zagueiro mais experiente que o Lianco. O Corinthians quer um zagueiro experiente, tá? Esse zagueiro, enfim, deve chegar aí para a sequência da temporada. Pelo menos o Corinthians está no mercado da bola, tentando garimpar algum zagueiro aí, enfim, que seja experiente, que tenha condição de vestir a camisa do clube, chegar já para ser titular ao lado do Félix ou do Gustavo Henrique. Então o Corinthians quer mais um zagueiro, além inclusive do Kaká. Se o Kaká chegar do Atlético Paranaense, o Corinthians vai continuar querendo um zagueiro no mercado da bola. O jogador Lamela, enfim, existe apenas um monitoramento do Corinthians, não existe nenhuma negociação aberta com o argentino de 31 anos. O Corinthians primeiro quer entender, né, os planos do jogador, o Corinthians quer entender também questão salarial, tudo que envolve aí o Lamela, tá certo? É um jogador que foi revelado no River Plate, vendido para a Roma da Itália, um jogador que passou aí por vários clubes da Europa, o Tottenham, onde ele teve mais partidas, né? Acho que mais de 240 partidas com a camisa do Tottenham. Depois da Roma, ele é vendido por 30 milhões de euros para o Tottenham, depois vai para o Sevilha. Enfim, é um jogador que tem contrato com o Sevilha até o meio do ano. O Sevilha não quer renovar com ele, porque ele sofreu muitas lesões na temporada passada. Esse atleta interessa ao Corinthians, já foi aprovado pelo Cifute, já foi aprovado pela diretoria. Basta o Corinthians agora entender valores e se vale a pena investir nele ou não. Oscar Romero esfriou. O Corinthians manifestou interesse, pediu o telefone para o Henry Romero, que é o irmão dele, para falar com ele. Só que o Corinthians está com medo da dupla Romeros, né, estragarem o ambiente do time por conta de tudo que aconteceu, as acusações que os Romeros sofreram lá no São Lourenço, tá? Que eles racharam o vestiário, que eles derrubaram 3 treinadores, enfim, que eles acabaram com o clube. Tem acusação de ex-jogador, né, do São Lourenço falando isso. E o Corinthians, inclusive, conversou com o Romero, tá? E o Romero alega que foi ciúmes dos argentinos, que não tem nada. O que me falaram de novo nessa questão do Romero, me falaram que os números dos irmãos Romero no São Lourenço parece que são números muito bons. Eu não falei com o Klaus, não, o Data Klaus, que sempre busca uns números para a gente aqui no canal. Não sei se vocês já viram, mas me falaram que pesa a favor da dupla é que no São Lourenço parece que eles têm números bons na passagem deles lá. Mas teve esse problema de relacionamento. O
O treinador quis tirar o Oscar Romero no intervalo, o Henrique Romero não gostou, o treinador foi brabo, cara, sangue nos olhos, falou, tu não gostou? Então vai sair os dois. E acabou tirando, né, os dois jogadores, tá bom? Então é exatamente isso. Família corintiana, ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, notícias do Timão, informações aí a atualizar. Rapaziada, o que vocês acham de Romarinho pintar no Corinthians para o próximo ano? Seria uma boa contratação? Eu acho que seria, hein? Já pensou? Romarinho e Igor Coronado. Igor Coronado já tá aí já, né? Lembrando vocês também que o Corinthians ontem jogou aí contra o Cianorte, o Corinthians amassou, então já passou de fase, já está na próxima fase, né? Já está classificado aí na Copa do Brasil. E também tem essas questões aí do Romero, né, cara? O Oscar Romero, que parece que melou. Que outra também parada que não vai concluir é as do Lianco e do Carlos de Penha, que é um volante uruguai aí, estava no Internacional, jogava no futebol ucraniano e veio para o Internacional. O Vasco também tinha demonstrado interesse, mas parece que não vai rolar essa questão. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal, para deixar seu like e para estar fortalecendo o nosso trabalho e estar trazendo vídeo diário do Corinthians para você. Valeu? Conto muito com o seu apoio, conto muito com a sua moral para poder fortalecer todos os vídeos e estar trazendo vídeo para vocês. Valeu? Tô ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.